Graça e paz, irmãos. Amém? Deus é bom o tempo todo, né, irmão? O tempo todo Ele é bom. Queridos, em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé para a leitura do texto. Nós vamos usar o texto que está na primeira carta que Paulo escreveu no seu ministério, que é a primeira carta à igreja de Tessalônica, né? A primeira carta aos Tessalonicenses. Isso aí é um consenso entre os estudiosos que essa foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo no seu ministério. Então vamos para esta carta que foi escrita para uma igreja de novos convertidos. Os irmãos tinham apenas 3 semanas. Na verdade, Paulo passou 3 semanas em Tessalônica, né, pregando aos sábados, até que, por conta da perseguição, ele teve que sair daquela região. Mas o mais importante é que os frutos permaneceram. E vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4, a passagem extremamente conhecida de quase todos aqui, se não de todos. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Enquanto os irmãos estão abrindo, deixa eu só me ajustar aqui. Todos acharam? Quem tem Bíblia, junta com quem não tem. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém. O tempo todo Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Glórias a Deus, louvado é o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler, né, a palavra do Senhor, que diz assim, vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18. Como eu disse, é uma passagem conhecida de praticamente todos que aqui estão. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós nos prostramos, Pai, diante do Senhor nesta hora, nos colocamos aqui diante de Ti. Te pedimos, ó Deus, perdão, Pai, por nossas falhas, nossas faltas, nossos pecados. Pai, o que nós queremos Te pedir, Senhor, é o pão, Senhor, desta noite. Pai, fala conosco, Senhor, por meio da Tua santa palavra, Senhor. Senhor, nos alimenta, nós precisamos, Senhor, nos alimentar de Ti, nos alimentar, Senhor, da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos o pão da noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Queridos, nós fizemos a leitura aqui de alguns versículos do capítulo 4.
desta primeira carta escrita pelo ministério do apóstolo Paulo. Como eu já disse aqui logo na introdução, a igreja em Tessalônica era uma igreja composta por novos decididos. E Paulo passou 3 sábados, 3 semanas, pregando a palavra, evangelizando ali naquela região, até que por conta da intensa perseguição ele precisou sair. Imagine você, um obreiro, um homem de Deus, um evangelista, um missionário, enviado da parte do Senhor para ir até uma determinada região e ganhar almas para o Senhor e, por força das circunstâncias, ter que se retirar e deixar aqueles irmãos novos convertidos, entre aspas, abandonados. Imagine você como é que não ficaria o seu coração para com aqueles novos irmãos. A preocupação, né, que pesaria. Isso pesou também, irmãos, no coração do apóstolo Paulo. Paulo ele ficou extremamente preocupado com os irmãos dessa cidade, porque ele não teve tempo de passar, né, maiores ensinamentos para aquela igreja. E por conta da intensa perseguição que estava acontecendo ali em Tessalônica, o grande receio de Paulo é que esses irmãos, por conta disso, abandonassem a fé. Abandonassem, né, o caminho que eles começaram a trilhar. E aí, o que é que Paulo faz? Já que ele não pode ir, ele envia Timóteo para saber notícia dos irmãos. E Timóteo traz notícias desses irmãos da igreja de Tessalônica e fala para Paulo que os irmãos estão indo, graças a Deus, bem, e que o amor deles está servindo de exemplo para toda a região da Grécia, que eles estão aumentando em amor. Então isso traz um conforto para o apóstolo Paulo, e depois desse regresso de Timóteo, ele escreve a sua primeira carta para essa igreja, trazendo instruções bem específicas para essa igreja de novos decididos, de novos convertidos. É importante nós fazermos essa comparação, porque quando nós vamos olhar a profundidade, eu digo a profundidade mesmo em termos de conhecimento, em termos de verdades espirituais que foram reveladas, quando nós vamos olhar a profundidade da carta que Paulo, de uma das cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto, é uma carta mais profunda do que essa. E se nós formos olhar a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, tem uma profundidade muito maior. Porque em Corinto, Paulo passa 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Deu tempo dele discipular, deu tempo dele acompanhar, deu tempo dele treinar alguns. Em Éfeso, Paulo passa 3 anos e ensinava todos os dias na escola de Tirano. Paulo fez um seminário teológico ali em Éfeso. Então, quando você vai olhar as grandezas, a profundidade e as alturas que estão descritas na carta que ele escreve a Éfeso, realmente são coisas assim, irmãos, maravilhosas. Em Éfeso, a igreja de Éfeso, Paulo revela que a igreja é a noiva do Cordeiro, que a igreja é o corpo de Cristo. E ele ainda diz mais, que ela é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Mas, quando nós vamos ver a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, é interessante porque ele vai falando de coisas básicas relacionadas à fé. Ele vai falando de santidade, ele vai tocando aqui sobre a perseverança em meio à perseguição, sobre tornar-se imitador do Senhor. Então, assim, assuntos básicos, porque foi voltada para uma comunidade específica. Então, irmãos, uma dica: toda vez que nós formos meditar em um texto bíblico, seja ele no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você precisa avaliar algumas coisas. Você precisa saber quem foi que escreveu, a época em que escreveu, para quem escreveu, qual foi a comunidade, porque você tendo noção, né, principalmente quando se trata de carta, porque a carta fala de uma comunicação pessoal. Né? Eu escrevo uma carta para o irmão Ney, eu estou escrevendo uma comunicação pessoal entre mim e Ney, entre eu e Ney, melhor dizendo. Né? É diferente de um livro. Quando eu escrevo um livro, eu estou escrevendo de uma forma geral, para quem quiser ler.
Então, quando Paulo escreve cartas, irmãos, ele está escrevendo para endereços certos, para CEPs certos. Tem um endereço, tem um objetivo e tem a finalidade de tratar algo em específico. Então, quando nós olhamos a descrição desta primeira carta aos Tessalonicenses, e nós vamos ver o que Paulo escreve aqui, nós vamos ver que Paulo está tratando de assuntos pertinentes a uma igreja que está começando na fé, a uma igreja que estava iniciando a sua caminhada junto ao Senhor. E isso é interessante, irmãos, porque hoje, quando nós falamos, por exemplo, de escatologia, que é o assunto, né, das últimas coisas, né, a palavra escatos, né, e logos, né, o estudo das últimas coisas, nós achamos que este é um assunto que deve ser tratado com os irmãos mais maduros, com os irmãos mais velhos na fé. Tá? Geralmente nós, não vou ler o livro do Apocalipse porque vou ficar muito confuso, deixa eu ficar mais experimentado. Mas, irmãos, na ótica divina, na ótica do Espírito, um dos assuntos que Paulo precisou tratar com aquela igreja nova foi justamente a escatologia. Foi justamente falar sobre a volta do Senhor. E Paulo, irmãos, ele deixa aqui muito claro qual é o sentimento dele, de Timóteo, de Tito, das pessoas que estavam com ele nessa obra. Ele diz aqui no versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então, quando ele escreve, irmãos, é para tratar um problema da falta de conhecimento em determinada comunidade. Aleluia. Irmãos, até aqui está dando para entender? Então ele escreve esta carta com o objetivo de tratar esse problema da falta de conhecimento. Ele diz, não queremos que sejais ignorantes. E aí ele diz qual é o assunto, qual é o tema. Com respeito àqueles que dormem. Porque certamente alguns membros da igreja já estavam meio que esmurecidos, porque alguns irmãos haviam falecido. E o que seria desses? Porque eles não veriam a volta do Senhor fisicamente falando. E certamente estavam pensando o quê? Pelo fato de terem morrido antes de Jesus voltar, eles já não teriam mais a esperança de participar desse retorno glorioso. Mas, aleluia a Deus, glórias a Deus. Mas o Espírito de Deus orienta o homem de Deus, orienta o apóstolo Paulo a escrever e dizer: não sejais porém, irmãos, né, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, irmãos, ele queria tratar um problema de desesperança na igreja. Aleluia. Havia um sentimento de desesperança, porque alguns partiram antes. E ele queria resgatar a esperança desses irmãos. Ele queria trazer de volta a esperança. Não é pelo fato deles terem partido antes do retorno do Senhor que o negócio para eles está perdido. Não! Há esperança, irmãos. A esperança, diz a palavra do Senhor no livro dos Salmos, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então há esperança, e ele diz, e ele coloca Jesus aqui, irmãos, como o parâmetro. Pois, se cremos, você crê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Aleluia. Jesus, irmãos, é o paradigma da igreja. Paradigma significa modelo. Tá? Jesus é o paradigma da igreja. Pois se cremos que o nosso Senhor, que é o nosso cabeça, o novo homem, o segundo Adão, que é Jesus, o novo representante da nova raça humana, que a primeira raça, a raça adâmica, está caída, morta pelo pecado. Tá? Mas se cremos que Jesus, que é o nosso cabeça, morreu e ressuscitou, aí Paulo diz, assim como aconteceu com ele. Assim como o Pai fez com o Filho. Ele diz assim,
mediante Jesus, por intermédio de Jesus. A palavra grega essa palavra mediante, é a preposição grega dia, e dia significa através de. Através de Jesus, através dele, trará em sua companhia também os que dormem. Então, irmãos, todos aqueles que dormiram no Senhor, através do Senhor, retornarão na sua companhia. Então, irmãos, Paulo precisava tratar este assunto, porque a desesperança, irmãos, ela mata. A desesperança, ela entristece o coração. A desesperança faz sonhos morrer. A desesperança traz desânimo. E ele está resgatando, irmãos, no coração daquela igreja a esperança da ressurreição. Há uma esperança, irmãos, para todos aqueles que estão no Senhor, sejam os vivos ou aqueles que já partiram. Em Cristo nós retornaremos, irmãos. Então, irmãos, aí Paulo diz: ora, ainda vos declaramos, ele está continuando, irmãos, aqui o assunto. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ele está dizendo, não sou eu que está dizendo, mas é Deus. Nós vos declaramos por palavra do Senhor, pela palavra de Deus. E aí Paulo diz isto. Irmãos, aquela igreja era igreja, em sua grande maioria, composta por gentios. Pessoas de lá da região de Tessalônica, que nunca conheceram, né? Uma boa parte não conheceu o Antigo Testamento, não conheceu as profecias do Antigo Testamento, não conhece a teologia do Antigo Testamento, talvez até nunca tivessem ouvido falar. E Paulo tem que ser muito claro naquilo que ele quer dizer, e ele diz, olha, o que eu estou dizendo para vocês não é algo da minha cabeça, mas eu estou dizendo por causa da palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. E ele diz aqui, nós, os vivos, ele primeiro tratou, irmãos, com os mortos. Vocês não se entristeçam, porque assim como o Pai ressuscitou a Jesus, assim também Deus, o Abba, né, o nosso Abba, Paizinho, como Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba, que é papai, paizinho. O nosso Abba, mediante ou através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí ele continua, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então ele ainda continua enfatizando, irmãos. Paulo aqui ele descortina um véu, né? O que está atrás do véu, para quem nunca viu o que está aqui atrás, não vai saber. Você consegue ver o que está aqui atrás? Se você tiver chegado aqui pela primeira vez, sabe o que é que tem aqui atrás? Não sabe, mas quando a gente faz isso, você já consegue enxergar. É isso que o apóstolo Paulo faz. Eles não conseguiam enxergar a verdade da ressurreição dos mortos. E ele faz isso, ele tira o véu para que aquela igreja pudesse encontrar a verdade. Para que aquela igreja, mediante a retirada desse véu, pudesse recobrar a esperança. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre traz esperança para aqueles que nele esperam. Ela sempre traz esperança. A gente erra muito quando a gente despreza esse livro. É verdade. Eu não estou falando isso aqui como clichê e tal. Não, é verdade, não é, pastor? É verdade. Quando a gente despreza, irmão, das Sagradas Escrituras, todas as respostas estão aqui. Esse é o nosso manual de vida. Como viver, como andar, como cultuar. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui neste livro, tudo
compactado. É só você ler que o Espírito vai descompactar dentro do teu espírito e vai revelar verdades espirituais. Irmãos, está na hora da gente avançar. Está na hora da gente crescer, sair dessa meninice e avançar, irmãos. Avançar rumo àquele que é perfeito. E aí Paulo tem que tratar com aqueles irmãos de maneira muito esmiuçada, explicando A mais B para poder deixar claro para aqueles novos irmãos o plano de Deus, irmãos. Então nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até a parousia, né? Que é a parousia, se fala da sua presença, a sua vinda, da sua presença aqui conosco, até Ele estar presente conosco. Nós que ficarmos vivos para a sua parousia, para a sua vinda, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo já diz claramente que os mortos, eles terão prioridade no retorno do Senhor. Os mortos precederão os vivos. Eles partiram primeiro. Eles foram primeiro a encontrar-se com o Senhor. Eles estão lá, na presença de Deus. Não tem esse negócio de sono da alma. Não existe esse negócio de sono da alma. A história com H, do rico e de Lázaro, que não é, aquilo ali, irmãos, não é parábola. Aquilo ali, aquela história que Jesus contou, ela não se encaixa na modalidade parabólica, não se encaixa na modalidade de parábola. Porque na parábola não pode ter verbo haver no sentido de existir e nem nome de personagem. Ali, Jesus já começa, havia e o mendigo chamado Lázaro. Aquilo ali não é parábola, aqui é Jesus descortinando a realidade espiritual antes da sua morte e ressurreição, né? Que os santos iam para o Hades juntamente com os ímpios, e lá no Hades tinha separação, lugar de tormento, seio de Abraão. Quando Jesus morre e ressuscita, ele desce as partes mais baixas da terra, leva cativo o cativeiro, os santos que estavam no seio de Abraão, e leva para a sua presença lá em cima. Hoje, quando um santo morre, vai direto para a presença dele. Conscientemente, não vai ficar dormindo esperando acordar. Tem consciência. Paulo, é porque o estudo não é sobre isso, a palavra de hoje não é sobre isso, mas um dia a gente vai bater nesse assunto. Tá? Mas eu quero enfatizar isso. Tem consciência lá na presença de Deus. Não está no estado de hibernação, de dormência, não existe isso, irmãos. Está consciente. Se fez coisa boa, está lá na presença de Deus, se reconciliou com o Pai, mediante Jesus Cristo, está lá. Se não fez, está cá. Tá? Então, e aí Paulo diz aqui o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então sairá uma palavra dos céus. E é interessante, irmãos, que a palavra de um rei é lei. Yeshua é o rei dos reis. Como os irmãos lá em Jerusalém chamam, né? Melech HaMelachim, né? Rei dos reis. E dada a sua palavra de ordem. E aí, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmãos, ele está descrevendo passo a passo o que irá ocorrer. É uma descrição muito detalhista de como as coisas acontecerão quando o Senhor vier para buscar os seus. Então, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É interessante, irmãos, que ele fala sobre alguns elementos, fala sobre essa palavra de ordem, fala sobre a voz do arcanjo e fala do ressoar da trombeta.
o retorno do Senhor, ele será precedido pelo toque da trombeta. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ele será precedido pelo toque da trombeta. É interessante que no Antigo Testamento, esse toque de trombeta, ele sempre servia para poder anunciar algo, ou para chamar o povo, ou para despertar o povo, para conclamar a ir até a batalha, ou para se reunir na porta da tenda. Então a trombeta, ela não era tocada de maneira aleatória. Ela não era tocada em vão. Quando a trombeta tocava, o povo já sabia reconhecer que tipo de toque era aquele, para que se via que tipo de trombeta era. Então Paulo diz que uma trombeta haverá de tocar. Aqui em Tessalônica ele fala sobre ressoada a trombeta de Deus. Mas vamos lá para a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15. Glórias a Deus. Vamos lá para o versículo 51. Glórias a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E aí Paulo diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. É o mesmo assunto, irmãos, que ele está tratando, que ele tratou, melhor dizendo, porque aqui foi escrito depois, que ele tratou lá em Tessalônica. É o mesmo assunto. Nem todos dormiremos, ou seja, esse dormir, né, é uma figura de linguagem que fala sobre a morte, mas não quer dizer perda de consciência. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Então ele fala sobre uma transformação que ocorrerá em nós. E ele fala, num momento, essa palavra, momento, quando Paulo traz aqui, é a palavra grega que é conhecida dos estudantes, a palavra átomo. É interessante que átomo significa, né, na ciência, uma partícula indivisível. Por isso que deram o nome átomo àquela primeira partícula que foi encontrada, né, porque achava que ela era indivisível. Só que aí o homem aprendeu a fissionar o átomo, né? E aí foi criando subpartículas e hoje está lá no chamado bóson de Higgs, né? Que é chamada de partícula de Deus. Mas a palavra átomo, que é esse no momento é a palavra átomo, quer dizer o seguinte, que não pode ser cortado em dois, ou dividido, é algo que é indivisível. A palavra átomo, ela se remete a algo que não pode ser dividido, ou seja, em um instante único do tempo, em um momento que não pode ser dividido, no momento, e aí ele fala, num abrir e fechar de olhos, né, ao ressoar, e aqui ele já fala o seguinte, lá ele chama de trombeta de Deus, em Tessalonicenses, trombeta de Deus. Aqui ele dá nome, outro nome à trombeta, já é mais uma pista. Ao ressoar o quê? A última trombeta. Lá ele chama de trombeta de Deus. Aqui ele chama de última trombeta. Por que última trombeta, irmãos? Era algo que aquela comunidade sabia o que ele estava falando. Aquela comunidade ali tinha vários judeus convertidos aqui em Corinto. E essa comunidade sabia o que Paulo estava falando, porque essa expressão última trombeta era conhecida do povo judeu. Era conhecida do povo de Israel, porque ela fazia parte da celebração de uma das festas que era obrigatoriamente festejada todos os anos em Israel. Existem 7 festas que foram marcadas por Deus, são as festas do Senhor.
E dentre essas sete festas, existe uma festa na qual é tocada a última trombeta. Então ele está falando de algo que aquela comunidade, porque aqui existia muito judeu convertido em Corinto, né? Que aquela comunidade ali conhecia. Então, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, Paulo por duas vezes, lá em Tessalônica e aqui em Corinto, Paulo reafirma. Ele dá meio que uma pista. Se você é amante da palavra de Deus, se você gosta de estudar a Bíblia, você tem que seguir as pistas que estão sendo dadas. Ele dá uma pista para poder falar sobre isso. Ele chama primeiro trombeta de Deus, depois última trombeta. E eu não vou querer entrar nesse assunto porque não é bem o escopo da mensagem desta noite, mas o que eu quero enfatizar é que o Espírito Santo ele vai mostrando algumas coisas e vai deixando pistas na sua palavra para aquele que é interessado, para aquele que tem anseio, para aquele que tem desejo, possa buscar e encontrar a resposta. Então ele fala dessa última trombeta, dessa trombeta de Deus que irá tocar. Irmãos, essa trombeta, ela era tocada na festa das trombetas, né? Existiam 7 festas. Primeiro era a Páscoa, depois os asmos, depois as primícias, depois o Pentecostes, depois a festa das trombetas, depois o dia da expiação e depois os tabernáculos. Cada uma dessas festas aponta para uma obra, para a vida e obra específica na vida de Jesus. Aleluia. Jesus era o Cordeiro Pascal. Morreu que dia? No dia da Páscoa. Se ele era o Cordeiro que precisava, né, ser sacrificado, morreu no dia da Páscoa. Né? Ele é sepultado na viração, na festa dos asmos. Eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Ressuscita nas primícias. Derrama o Espírito no dia de Pentecostes, na inauguração da igreja. E o dia de Pentecostes foi o mesmo dia, quase 2.000 anos antes, 1.600 anos antes mais ou menos, quando lá no Sinai, Moisés no deserto, lá no Sinai com o povo, o Pai entrega a Torá ao povo, o Pai entrega a lei. Ali no Sinai, no dia de Pentecostes, o Pai deu a lei. No Novo Testamento, na Nova Aliança, no dia de Pentecostes, o Filho derrama o Espírito. E a festa das trombetas, ela aponta muito claramente para o arrebatamento da igreja. Não vou querer entrar nesse assunto não, mas vamos lá. Então assim, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, mais uma vez ele enfatiza, né, a precedência dos mortos, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ô irmãos, que esperança gloriosa da igreja, é nos encontrarmos com o nosso Senhor, é sermos retirados deste mundo tão vil, tão perverso, tão mergulhado na maldade, tão mergulhado em coisas tão ruins, para nos encontrarmos com o nosso Senhor. E isso ele está falando para aqueles irmãos, para que os irmãos não desfalecessem na fé, para que eles não desistissem da caminhada. Ou seja, Paulo está dizendo, há esperança. Se você partir antes, não se preocupe, você voltará com ele, porque você precederá os que dormem. Se você ficar até o dia dele, não se preocupe, porque ele irá te arrebatar. Então, irmãos, são verdades que pertencem à igreja. Essa palavra aqui não é para o mundo. Essa palavra aqui é para os filhos. É o pão dos filhos. Essa palavra aqui é para mim, é para você,
é para os filhos de Deus, para nós, irmãos, não perdermos a esperança. Então não perca, queridos, a esperança. Os nossos olhos precisam estar fitos no nosso Senhor. Então, continuando, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ali o Senhor receberá todos os seus santos nos ares. E Paulo diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Meu querido, minha querida, é isso que pulsa no teu coração? Serve agora até de uma autoanálise, um autoexame. Aleluia. O que é que pulsa no teu coração? Você tem este anseio? Você anseia por isso? Verdadeiramente, queridos, se autoexamine e veja como é que está a chama no teu coração, se arde por isso. Se há verdadeiramente um anseio, um desejo de se encontrar com o Senhor. Irmãos, nós olhamos as histórias, frutos da imaginação dos homens, e lá nós vemos lá o príncipe que luta, que enfrenta dragão, que enfrenta isso, que para poder se encontrar com a sua princesa, e a princesa que está lá, a bela adormecida, a Rapunzel que está lá na torre, está lá esperando o príncipe chegar, e no final diz: e foram felizes para sempre, porque eles estão juntos. O verdadeiro final feliz, irmãos, está aqui na palavra. Aquilo ali é fruto da imaginação humana, são histórias boas, legais, mas a realidade está aqui. Então isso serve, irmão, de parâmetro para nós analisarmos como é que nós estamos na fé. Se o nosso coração, queridos, não anseia, se o nosso coração, queridos, não deseja, obrigado, irmão. Se o nosso coração não anseia, se o nosso coração não deseja, se o nosso coração não sente nada, não se comove com isso, irmãos, nós temos um sério problema diante de Deus, o qual nós precisamos tratar. Nós temos um sério problema, o qual nós precisamos tratar. Não é normal, não é natural do ser humano, quando você o espeta com uma agulha e ele não esboçar reação. Se não esboçar quando for picado por uma agulha, tem alguma coisa errada. Então, quando a palavra de Deus vem para poder perfurar o nosso coração, e a gente já não tem mais aquele sentimento, não sente mais ao ler a palavra, ao meditar na palavra, ao ouvir a voz do Espírito, irmãos, tem algo que está fora do lugar. Tem algo que está precisando ser tratado. Tem algo que precisa, irmãos, ser tratado em nós. Porque a nossa esperança, ou a nossa realidade, o nosso futuro é estar para sempre com Ele. É estar para sempre com o Senhor. Agora veja você, a paixão com a qual o apóstolo Paulo escreve isso. Era o anseio dele, irmãos. Quando nós vamos ler a carta que ele escreve à igreja de Filipos, ele fala que não queria ser encontrado em nenhum outro lugar a não ser em Cristo. Que Cristo era a meta dele, que Cristo era o alvo dele, que Cristo era o objetivo dele, irmãos. Jesus tem que ser a nossa meta. Jesus tem que ser o nosso objetivo. Ser como Ele é, desfrutar da presença dEle, ter comunhão com Ele, ser transformado por Ele, irmãos. E veja você que, de certa forma, de uma forma até romântica, nós podemos até entender esse escrito do apóstolo. Para o encontro do Senhor,
o Senhor está promovendo, o Senhor promoverá um encontro. Aleluia. Para o encontro do Senhor. E assim, enfim, estaremos para sempre com o nosso pastor. Para sempre com o nosso noivo. Para sempre com o nosso Senhor, irmãos. E aí, Paulo, veja você, irmãos, a visão do homem de Deus, como quando o homem de Deus está com a cabeça lá em cima, já não está mais tão ligado nas coisas dessa terra, mas a mente dele, o espírito dele, a mente, e até mesmo posso dizer o seu corpo, estão voltados para as coisas do alto. Olha o que é que Paulo diz. Veja você, ele diz aqui no versículo 18, consolai-vos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolar com o quê, Paulo? Consolar com o fato de que os mortos não estão perdidos, porque eles ressuscitarão. Consolar-se com o fato de que os vivos serão arrancados, porque a palavra arrebatar, o verbo grego, harpazo, ou harpazeim, significa arrancar com força, é como se você fosse capinar. E ali capinar com as mãos, você pega aquele capim com toda a sua força e arranca. É isso que Paulo está dizendo, é o mesmo verbo. Né? É o harpazo de Deus. Deus vai tirar os seus com força aqui dessa terra. Com poder. Então consolai-vos, sabendo que os vivos, os que ficarem vivos, serão transformados, serão arrebatados. Paulo continua, consolai-vos, porque haverá um encontro, o encontro do Senhor nos ares, entre o céu e a terra, lá nos ares, entre as nuvens, nós nos encontraremos, irmãos, com Ele. Glória! Tu és fiel, Senhor. E consolai-vos, sabe por quê? Porque estaremos para sempre com Ele. Aleluia, Deus. Oh Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Consolai-vos, porque estaremos para sempre com Ele. Jesus é o amado das nossas almas. Aleluia. Ele é real, irmãos. Glórias a Deus. Ele é mais real do que eu e você. Aleluia. E Ele está vivo. É por isso que nós oramos em nome dEle, porque Ele está vivo. É por isso que a gente não ora em nome de Pedro, em nome de João, em nome de Maria, porque eles ainda não estão vivos, não foram ressuscitados, e o nosso representante é o nosso Senhor mesmo. Então consolai-vos, irmãos, nós temos essa esperança. Então deixo essa palavra para a igreja. Não perca a esperança, porque esse é o nosso caminho. Se partirmos, estaremos com Ele. Se ficarmos, viveremos com Ele aqui, até que Ele venha nos arrebate. Mas o mais importante é que um dado momento no tempo, daquele ponto em diante, estaremos para sempre com Ele. E ali já não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lutas, não haverão mais lágrimas, não haverá mais tristeza, irmãos. Eu gosto muito, para poder encerrar, muito da frase do irmão Billy Graham, quando perguntaram a ele sobre essa situação, quando ele ainda estava vivo, né? Sobre a situação do mundo. Tanta coisa, tanta injustiça acontecendo, a maldade proliferando e tal, e falando tantos problemas que acontecem no mundo. E aí Billy Graham, na sua sabedoria, ele diz: eu li as últimas páginas da Bíblia e eu sei que vai ficar tudo bem. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Vai ficar, irmãos, tudo bem. Todo sofrimento vai passar. Toda a tua luta vai passar. Todas as lágrimas o Senhor mesmo enxugará. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar antes de passar para a irmã. Vamos orar. Ainda nessa unção,
ainda debaixo dessa palavra, debaixo da palavra do Senhor, que foi trazida pelo Senhor à sua igreja, a cada um de nós, aqui nesta noite. Vamos orar neste momento. Vamos clamar a Ele. Pai Santo, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua grandiosidade, diante, Senhor, da Tua magnificência, Senhor, diante da Tua soberania, Senhor. Pai, nós queremos Te louvar, ó Deus, Te agradecer, Senhor, por este imenso privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá no Teu Filho. Porque, Pai, mediante Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus, Senhor, os nossos mortos, Senhor, serão ressuscitados, e nós, os vivos, Senhor, seremos transformados. Mas acima disso tudo, Senhor, o Senhor nos promete que estaremos para sempre contigo. Pai, nós não temos, Senhor, como Te agradecer, nós não temos, Senhor, como Te bendizer. Senhor, nós queremos viver aqui nesta terra, enquanto aqui estivermos, de maneira honesta, de maneira digna, de maneira que glorifique o Teu santo nome. Senhor, nós carecemos, nós precisamos. Senhor, nós queremos nos portar como verdadeiros cidadãos dos céus, ter a cidadania celestial, a qual o Senhor já nos deu, porque nós nascemos do alto e precisamos viver a vida do alto aqui nesta terra. Ah, Senhor, nós aguardamos a vinda, Senhor, do Teu Filho, o retorno do nosso Senhor, o retorno do nosso Salvador, do nosso noivo, do amado das nossas almas. Pai, perdoa-nos se o nosso coração está frio. Nós queremos, ó Deus, queimar, Senhor, arder, Senhor, em paixão e amor pelo Senhor, pelo Teu Filho, Pai, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ter momento de comunhão com o Senhor, queremos viver, ó Deus, a nossa vida em plena comunhão contigo, que possamos, Senhor, aprender, ó Deus, a remir o tempo, a buscar, ó Deus, a Tua face, a ler, Senhor, a Tua palavra, a meditar, Senhor, a desfrutar do Senhor. Pai, enquanto o Teu Filho não vem, e enquanto o Senhor não nos chama, Pai, leva-nos, ó Deus, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Enquanto o Senhor Jesus não se manifesta entre as nuvens, para arrebatar a sua igreja, e enquanto o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui vivos, Senhor, que o nosso coração esteja voltado, Senhor, para Ti, que possamos ter sede, Senhor, que possamos, Senhor, ter fome. Nós Te pedimos, ó Deus, é sede e fome do Senhor, queremos mais de Ti, precisamos de mais do Senhor. Ó Deus, quebra as Suas cadeias, quebra, meu Senhor, as estruturas, Senhor, arrebenta, Senhor, os grilhões. Ó Deus, leva-nos, ó Deus, a um nível de intimidade, de comunhão, Senhor, contigo, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, sabemos que nós temos responsabilidade, mas o nosso clamor é pedindo a Ti misericórdia e ajuda do alto, Pai. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão, derrama, Senhor, a Tua graça, aumenta a sede e a fome em cada coração, Senhor, que aqui está, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, só para poder fechar, não sei se os irmãos sabem, mas a título de conhecimento, entre segunda e terça-feira será a festa das trombetas lá em Israel. E como eu disse, não deu tempo de fazer um estudo sobre isso, mas essa é a festa que aponta para o arrebatamento da igreja. Eu não sei a hora, não sei o dia, mas o Senhor deixou os sinais. Né? Se for agora, amém. Se não for, vamos esperar até que Ele venha. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vai, irmão Tamiro.